nosso convidado especial acabou de chegar, então a gente já pode dar início. Bom, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, né, ao nosso primeiro encontro virtual. Esse é o nosso primeiro encontro virtual de 8 que nós teremos, com temáticas, visando a agroecologia e práticas sustentáveis. Um dos nossos objetivos desses encontros virtuais é promover a interação, mas principalmente o intercâmbio de conhecimento, né? Porque aqui nesse encontro a gente tem convidados, participantes de várias regiões e também de estados diferentes, e a agroecologia, enquanto disciplina transdisciplinar e multidisciplinar, ela nos proporciona isso, né? A gente vive realidades diferentes e então a gente tem que compartilhar, o máximo de conhecimento possível. Qualquer coisa vocês podem fazer uso do microfone. A gente vai ter essa roda de conversa para perguntas. Professor Wagner, você está ouvindo? Pode ligar a sua câmera, por favor. Bom dia. Bom dia. Eu vou iniciar a sua apresentação, aí depois você pode fazer uso da palavra e iniciar a sua apresentação. O Dr. Wagner Gervásio, pessoal, ele é engenheiro agrônomo e doutor em engenharia agrícola, também é professor da Unimat, né? E aí ele vive uma realidade, nós vivemos outras. Como eu falei, a agroecologia ela nos proporciona essa diversidade de experiência, né? Que é um dos objetivos. Aqui a gente também tem a TEF, que, se eu não me engano, é de Minas ou é do Rio Grande do Sul. Depois ela vai apresentar, vai ter o seu encontro virtual também, para vocês verem a nossa diversidade de experiência. Antes da gente iniciar, eu só queria fazer uso da palavra para falar uma frase, que, ao meu ver, é muito importante, né? Diz o seguinte: a beleza da natureza é o carinhoso sorriso de Cristo, mostrado através da natureza. É uma frase muito, que tem um sentido muito primordial para a gente. Doutor, passo mediando a sua apresentação. Beleza, qualquer coisa eu estou no WhatsApp, tá? Me manda uma mensagem. Bom dia, pessoal. Me desculpem pelo atraso. A minha internet, ela está Claro, e infelizmente a Claro saiu fora do ar. E aí eu tive que socorrer, pedir socorro, na verdade, aqui para a vizinha. Então, primeiramente agradecer o convite do professor. É sempre uma honra, sempre um prazer falar sobre agroecologia, que é o meu tema não só de estudo, mas também de vida. Então, a proposta é a gente falar um pouco sobre se é possível produzir alimentos sem agrotóxicos. Eu estou falando com vocês aqui de uma cidade chamada Alta Floresta. Eu fui nascido e criado na zona rural aqui nessa cidade. Pertence ao bioma amazônico. Sou filho de agricultores familiares, no caso aposentados, e desde a década de 80 meus pais residem aqui. Eles são do Paraná, são paranaenses. Eu falo com vocês dessa humilde residência na comunidade Estrela do Sul, do qual eu sou coordenador. Está a uns 22 quilômetros de Alta Floresta, e é uma comunidade de agricultores familiares. Então aí eu conheço boa parte de aposentados. Eu organizei a nossa apresentação da seguinte forma. Primeiramente, a gente falar sobre como e quando, quando e por que os agrotóxicos surgiram, quais são os problemas que eles causam e se é possível produzir, então, sem agrotóxicos. E também a gente discutir um pouco sobre a questão da produção em larga escala. Bem, então, quando que os agrotóxicos surgiram? Todos nós sabemos que a agricultura ela já tem mais de 10 mil anos. E ela foi se transformando, então, em uma das maiores descobertas da humanidade aí, ao longo dos anos. Por que ela é uma grande descoberta? Não só pela questão da produção de alimentos, mas também pela questão cultural. Ou seja, nós, seres humanos, nós deixamos, então, a nossa condição de nômades, onde a gente vivia caçando e pescando, a gente corria atrás dos alimentos, na verdade, e a gente passa a ser sedentários. Ou seja,
as mulheres, elas observaram que aquelas sementes, aqueles frutos que eram jogados ao redor de suas casas, elas nasciam e produziam e reproduziam e davam frutos, davam alimentos, né? Então, enquanto o homem caçava as mulheres, elas ficaram em suas residências, cuidando da família, que aliás era uma família muito grande, eram muitos filhos, e ela então teve todo esse processo de observação e nasciam e produziam novos frutos, e aí consequentemente a gente não precisava mais de ficar indo para lá e para cá, né, enquanto nômades, e a gente passa então a se fixar em determinado local, principalmente as margens dos rios, onde se tinha um solo mais fértil, e aí foram surgindo então a agricultura em todos os continentes e consequentemente as cidades. Então, ao longo da história, as comunidades agrícolas camponesas, elas foram, a partir do momento que a gente vira sedentário, se torna sedentário, a gente começa então a desenvolver novas práticas e conhecimentos que vai possibilitar então qualificar os processos produtivos, então aumentando a quantidade e a qualidade dos alimentos que a gente produzia. Então. E até então não se usava agrotóxico, não se usava determinadas técnicas, né, determinadas tecnologias. As empresas do complexo bélico-militar, elas se viram com dois grandes problemas. Então, o que fazer com todo o estoque de produtos e armas químicas que foram feitas exclusivamente para a guerra, e o que fazer com a estrutura, então, com toda aquela estrutura de fábricas que formavam então um enorme complexo industrial bélico que foi montado exclusivamente para as guerras, especialmente para a Segunda Guerra, e que agora perdia sua utilidade. Então, esses dois grandes problemas, né? O que fazer com os estoques de produtos e o que fazer com as na Segunda Guerra. Então, diante desses dois problemas básicos, se estabeleceu um processo de adaptação de todos aqueles restos que eram utilizados na guerra. Então, todos esses equipamentos, essas tecnologias utilizadas na guerra, elas passaram a ser utilizadas então na agricultura. Então, tanques foram transformados em tratores, colheitadeiras, outros maquinários, e as armas químicas, elas foram transformadas em agrotóxicos. Essas armas químicas, elas foram o famoso agente laranja, que tinha como princípio o 2,4-D, o 2,4-5-D. E esse agente laranja, ele era usado pelos soldados estadunidenses na Guerra do Vietnã. Eram aplicados sobre a floresta para matar milhares de soldados, então, e até mesmo civis, e transformar então os agrotóxicos que passaram a ser usados livremente na agricultura. Então, os equipamentos, esses produtos que eram utilizados na guerra, eles foram adaptados então para serem utilizados na agricultura. Então, com o domínio da indústria sobre a agricultura, surge a chamada Revolução Verde. Revolução Verde porque a ideia na época era de acabar com a fome do mundo. Então eles passaram a ser propagandeadas com a grande promessa de acabar com a fome do mundo, essa Revolução Verde. Verde porque todo o planeta estaria verde, né, de produção de alimentos. Então a Revolução Verde, ela representa a imposição de máquinas fertilizantes e a modernização da agricultura. Então, para garantir a consolidação desse modelo, foram construídos organismos internacionais. E esses organismos, então, internacionais, eles passaram a exercer forte pressão para que, então, pudesse acontecer, para que os países agrícolas do mundo adotassem, então, o chamado pacote tecnológico. Foi criado a FAO, o Banco Mundial, esses organismos, então, foram os maiores promotores da Revolução Verde em atuação conjunta com a Organização Mundial do Comércio. A Revolução Verde, ela começa a ser imposta na década de 60 e ganhou força depois de 1965,
e é criado pelo governo militar o Sistema Nacional de Crédito. Olha só que sacada do governo. Se você fizesse a compra do pacote tecnológico, que trazia consigo. Quando você, então, acessava o crédito agrícola, você era obrigado a acessar esse pacote tecnológico, os agrotóxicos e fertilizantes, e muitas vezes máquinas e implementos agrícolas. Então você era submetido, você era obrigado a comprar esse pacote tecnológico. No Brasil, a utilização dos agrotóxicos ela foi sendo feita de qualquer forma. E em 1989 surgiu a primeira lei dos agrotóxicos, que é a Lei 7.802. Então, como o próprio nome diz, Lei dos Agrotóxicos. Tem muitas pessoas, principalmente quem trabalha com vendas, que chama os agrotóxicos de defensivos agrícolas, na tentativa de amenizar, né, o impacto negativo, a propaganda negativa com relação aos agrotóxicos. Mas, segundo a legislação, o termo correto é agrotóxico mesmo. No Brasil, a Anvisa ela classifica esses produtos em 4 classes, considerando os seus efeitos agudos. Então, aí a gente tem os agrotóxicos extremamente tóxicos, que tem uma faixa vermelha nas suas embalagens, altamente tóxicos, que é uma faixa amarela, os moderadamente tóxicos, que é uma faixa azul, e os poucos tóxicos, que é uma faixa verde. Não sei se vocês já observaram isso. Aqui a gente tem a evolução das vendas de ingredientes ativos de agrotóxicos no Brasil, desde o ano 2000, como vocês podem observar aqui, até o ano de 2017, com mais de 539 mil então, ingredientes ativos comercializados no Brasil. Então, toneladas de, na verdade, 539.944 toneladas de ingredientes ativos. Em 2018, foram vendidos mais de 10 bilhões de dólares em agrotóxicos. 80% desses agrotóxicos são utilizados pelo agronegócio na monocultura da soja, do milho, da cana-de-açúcar e do algodão. Então, de todo o agrotóxico comercializado, utilizado no Brasil, 80% é utilizado pelo agronegócio. 474 agrotóxicos foram registrados em 2019, mais 474 no ano passado. 50% dos municípios não analisaram sua água, e entre os que analisaram, mais da metade detectou 27 agrotóxicos na água. 51% dos alimentos analisados em 2017 e 7.200 intoxicações por agrotóxicos foram registradas em 2017. Olha só como nós estamos, né, aqui no Brasil com relação aos agrotóxicos. É uma situação bastante preocupante. Tem o dossiê Abraço, não sei se todos conhecem, seria interessante se vocês pudessem acessar o site do dossiê Abraço, que traz algumas informações. Por exemplo, 64% dos alimentos que nós consumimos estão contaminados por agrotóxicos. Isso de acordo com a Anvisa em 2013. Com certeza esse número deve ter subido um pouco. 34.147 notificações de intoxicação por agrotóxico foram registradas de 2007 a 2014. Isso os que foram registrados. Imagine, com certeza esse número é muito maior, visto que nem todos os casos são registrados. E teve um aumento de 288% do aumento do uso de agrotóxicos de 2000 a 2012. E 12 bilhões de dólares foi o faturamento da indústria de agrotóxicos no Brasil em 2014. Imagine 2019, né, com o aumento da liberação dos agrotóxicos. Então, o Brasil ele é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Ele ganha dos Estados Unidos. 30% desses agrotóxicos são permitidos no Brasil, eles são proibidos, por exemplo, na União Europeia. Então, a gente utiliza agrotóxico extremamente nocivo à vida, não só do meio ambiente, mas da saúde humana. Então, quais são esses problemas que os agrotóxicos causam? Já em 1962, a Raquel Carson, uma norte-americana, ela já havia nos alertado em um livro que ela publicou, que
teve uma grande repercussão, chamada A Primavera Silenciosa. Nesse livro, a Raquel, ela mostrava que o DDT matava as pragas, mas todo tipo de insetos e de pássaros, e penetrava na cadeia alimentar e no corpo dos animais e dos seres humanos. Então isso é bastante antigo, né? Em 1962 ela já nos alertava sobre essa questão dos agrotóxicos. Então as consequências eram dramáticas para o meio ambiente e a saúde humana, tanto que o DDT ele foi progressivamente banido, né? E se o livro de Raquel Carson e suas repercussões forçaram as indústrias produtoras de pesticidas a se desenvolver e demonstrar a ausência de atividade dos seus produtos, elas não se deram por vencidas. Então os pesticidas, os agrotóxicos causam ou podem causar contaminação da água, do solo, do mar, de plantas, de animais, até mesmo de pessoas. Só para vocês terem uma ideia, não sei se vocês já ouviram falar nesse caso, que em 2016 aconteceu uma fumigação aérea que situada numa área de cultivo de soja, foi pulverizada por agrotóxicos por um pequeno avião, ele aspersou, jogou químicos demais e de forma improvável. E praticamente quase todo o agrotóxico que é pulverizado através de aviões, pouco chega ao alvo, né? Boa parte desse agrotóxico ele é levado pelo vento e a deriva foi para a cidade de Lucas do Rio Verde. Então um grande problema aí. Então desde 2008 o Brasil é o maior mercado consumidor de agrotóxicos do mundo. A gente consome por habitante no Brasil mais de 5 litros de agrotóxicos por ano. Os agrotóxicos eles são produtos potencialmente causadores de câncer, isso segundo o Instituto Nacional do Câncer. Não é ninguém da área da agroecologia não que fala isso, é o próprio Instituto Nacional do Câncer. O INCA ele aponta que nos próximos 2 anos teremos mais de 1 milhão de novos casos de câncer e destes 40% das pessoas irão a óbito, infelizmente, devido a problemas aí com agrotóxicos. E aqui a gente tem um gráfico que mostra a evolução das intoxicações por agrotóxicos no Brasil. Olha só como que vem aumentando o número de pessoas intoxicadas de 2007 a 2017. Então no Brasil, em média, 7 pessoas são intoxicadas por agrotóxicos por dia. Então bastante complicado aí, né? Os agrotóxicos matam 200 mil pessoas por ano em todo o mundo por intoxicação da água, aguda, né? Isso segundo a Mãe Terra. Com relação à contaminação da água, entre 2014 e 2017, em cada 4 municípios brasileiros, detectou 27 tipos de agrotóxico na água servida à sua população. Em 2017, 92% dos municípios que fizeram os testes detectaram algum tipo de agrotóxico na água. Metade dos municípios brasileiros não realizou teste na água nesse período. E a lei brasileira obriga a medição de apenas 27% na água, apesar de haver 498 ingredientes ativos registrados na Anvisa. Olha só que grande problema que a gente vive aí no Brasil. Entre 2013 e 2015, 58% das amostras de alimentos analisadas possuíam resíduos de agrotóxicos, ou seja, 1 em cada 5 amostras estava irregular. Então, desde 2015, a Anvisa ela não divulga mais dados sobre contaminação de agrotóxicos em alimentos. Por que será, hein, pessoal? E os agrotóxicos também estão relacionados a uma formação congênita e puberdade precoce, uma herança maldita do agronegócio. A médica Ada Pontes Aguiar, ela publicou em 2017 uma pesquisa que foi realizada na comunidade do Tomé, localizada na Chapada do Apodi, no Ceará. O local de 2.500 habitantes apresentou nos últimos anos crescimento da fruticultura irrigada com alto uso de agrotóxicos. Ao mesmo tempo, começaram a surgir casos de bebês com má formação e puberdade precoce. Então, outro problema, além da questão da água, do solo, etc. Problemas, então, com a má formação aí e puberdade. Por um professor da UFMT de Cuiabá, encontrou a contaminação das águas e da chuva por agrotóxicos no Mato Grosso, até mesmo a contaminação de leite materno, que foram encontrados 6 diferentes
diferentes tipos de agrotóxicos encontrados por amostras, né, no leite materno aí em Lucas do Rio Verde. Olha só, até no leite a gente observa então resíduos, né, de agrotóxicos. E aqui a frequência então de detecção de agrotóxicos analisado em leite de nutrizes de Lucas do Rio Verde. Aqui a substância e aqui a porcentagem de detecção. Então é bastante preocupante essa questão. No dia 3 de maio de 2013, sobrevoada por 5 vezes, né, por avião. Após os resíduos da pulverização atingir diretamente as crianças que se encontraram no recreio, alguns minutos depois começou a se manifestar os sintomas da intoxicação aguda, coceira, vômitos e desmaios. Ou seja, foi de uma imprudência tremenda, de uma irresponsabilidade, né, a pulverização aí praticamente sobre a escola, né, no assentamento Pontal dos Buritis. Então, você conhece algum caso de intoxicação por agrotóxico? Quem poderia escrever aí no chat? Se você conhece, pessoal, alguém que teve problema com contaminação. Pode escrever aí no chat sim ou não, S ou N. Vamos lá, vamos participar. Professor, eu conheço, inclusive faz poucos dias que o cara teve um acidente com agrotóxico na sua região, né, que é uma região aqui próxima de Cocal, produtora de hortaliças. E ele acabou chegando a óbito, né? Nossa, que triste. Mas alguém poderia digitar aí no chat S ou N, se você conhece ou não? Vamos lá? Sim, a Mariane Braga disse. Quem mais conhece? A Rayane não. Núcleo de Estudos Neacajui, é isso? Sim, não, sim. Então, tá mais ou menos meio a meio, né? Sim, aliás. Tá mais ou menos meio a meio, né? Então vamos lá, vamos continuar. Bom, diante de toda essa problemática, diante de toda essa conjuntura com relação aos agrotóxicos, a gente viu, né, que surgiu lá depois da Segunda Guerra Mundial, né, que houve todo um processo de adaptação, né, desses agrotóxicos, desses produtos que eram utilizados na guerra para a agricultura. Eu gostaria de perguntar para vocês se é possível produzir alimentos sem agrotóxicos. Provavelmente todos responderão que sim, certo? Todos responderão que sim. Vamos lá. Digitem aí no chat. Sim. Sim, claro, né? Sim, também. Francisco, sim. Ana, sim. Alessandra, sim. Valência. Muito bem. Com certeza, né? É possível produzir sem agrotóxico. Parece uma pergunta boba, mas tem pessoas que não acreditam. Então, como produzir sem agrotóxico, né? No século XX, isso a partir de 1920, surgiram as primeiras correntes, então, que eram chamadas de alternativas ao modelo industrial convencional de agricultura. Então, nos anos 70, esse conjunto de correntes de agricultura que buscava novas formas de produzir, elas passaram a ser chamadas de agricultura alternativa. Então, na década de 80 e 90 no Brasil, vários profissionais, estudantes, principalmente das ciências agrárias, especialmente aqueles que estavam muito preocupados com a questão dos impactos ambientais da adoção do pacote tecnológico da Revolução Verde, eles refletiram sobre o que eles chamavam de agricultura alternativa. Então, todas essas correntes existia um desejo comum, que era de mudar a base da agricultura. E aí surgiram diferentes trabalhos, diferentes autores que buscavam então discutir essa questão da agricultura sustentável, da agricultura alternativa.
dentre os autores disponíveis sobre a agricultura alternativa, a gente tem a Raquel Carson, que eu já comentei, a Prima Vese, que infelizmente faleceu ano passado, o Miguel Altieri, enfim, dentre outros aí autores. E aqui alguns dos livros que a gente pode ler, estudar e contribuir aí para o nosso debate. Essa agricultura alternativa, ela era um contraponto tecnológico ao formato organizativo da agricultura, que era chamada de agricultura moderna ou agricultura convencional. Então, a agricultura alternativa é um conjunto de práticas e de técnicas de cultivo da terra que, diferente da agricultura convencional ou chamada de moderna, tem como objetivo o desenvolvimento sustentável e a produção de gêneros agrícolas sem qualquer contaminação por agrotóxicos. É também conhecida como agricultura ecológica. Não só nesse tipo de agricultura não se utiliza agrotóxico, como qualquer outro agroquímico, como por exemplo adubo químico e etc. Então, é uma agricultura ecológica livre de todos esses agroquímicos aí da vida. Então, aqui a gente observa que existem várias correntes de agricultura que surgiram em diferentes anos em diferentes locais do mundo. A agricultura biodinâmica surgiu na Alemanha e na Áustria, a agricultura orgânica que surgiu na Inglaterra e nos Estados Unidos, a agricultura orgânica biológica na França e a agricultura natural no Japão. A agricultura biodinâmica, ela deu origem também à agricultura ecológica na Alemanha e na Holanda. A agricultura orgânica deu origem à agricultura regenerativa nos Estados Unidos. A agricultura biológica, biológica, deu origem à agricultura biológica e à agricultura natural, à permacultura. Então, todas essas modalidades de agricultura que surgiram em diferentes locais, em diferentes anos, são chamadas de agricultura alternativa e que juntas elas formam a agroecologia, que é uma ciência, que dá bases à agricultura de base ecológica. Então, a gente chama todas essas correntes de agricultura sustentável. Então, é possível produzir, sim, produtos sem agrotóxicos. Então, olha só como que se é possível produzir sem agrotóxicos, como que está a produção orgânica no Brasil e no mundo. Então, olha só que interessante essa tabela. Então, aqui tem uma lista de países com maiores áreas em hectares destinadas para a agricultura orgânica. A gente tem aqui em primeiro lugar a Austrália, em segundo a Argentina, a China, em quarto a Espanha, os Estados Unidos em quinto, a Itália em sexto, o sétimo o Uruguai, a Índia em oitavo, a França em nono, a Alemanha em décimo, o Canadá em 11º e o Brasil, que é um país enorme, gigantesco, continental, em 12º, com relação à área em hectares destinada para a agricultura orgânica. E aqui, só para resumir aquele gráfico, aquela tabela anterior, um gráfico mostrando então com relação aos continentes. Então, a Oceania é o continente que maior tem produção aí de alimentos orgânicos em hectares. Depois a gente tem a Europa, a América Latina, a Ásia, a América do Norte e por último a África. E aqui o consumo de produtos orgânicos. A pergunta foi se as pessoas consumiram produtos orgânicos nos últimos 30 dias. Em 2017 apenas 15%, em 2019 saltou para 19%. Observe então que a região sul é a região onde as pessoas mais consomem produtos orgânicos, seguido do Nordeste, depois do Sudeste, Centro-Oeste e por último a região Norte. De mais de 50% do número de unidades no Brasil. Segundo o mapa, 1.000 unidades cadastradas. Isso, unidades cadastradas, mas tem muitas pessoas que fazem agricultura orgânica e que elas não estão cadastradas. Então aqui a gente observa no mapa ao lado que 40% na região sul,
24% na região Nordeste, 22% na região Sudeste, 9% na região Norte e 5% aqui na região do Centro-Oeste. Então, aqui um gráfico com o número de unidades de produção, que saltou em 2010 de mais de 5 mil para mais de 22 mil unidades de produção em 2018. Olha só como está crescendo, né, o número de unidades de produção no Brasil, de produtos orgânicos. E aqui o número de produtores, que de 2012 tinha mais de 5.900, subiu em 2019 para mais de 17 mil, então, produtores de produtos orgânicos no Brasil. Quais são os produtos mais consumidos? Aí a gente tem esse gráfico que mostra que, essa figura que mostra que 33% é de alface e tomate, 7% de sucos, 7% de banana, de fruta 7%, rúcula, maçã 6%, arroz 8% e brócolis 6%. Então são os produtos orgânicos mais consumidos aí no Brasil. E aqui a agroecologia em números, número de feiras de produtos orgânicos no Brasil por região. Isso são feiras cadastradas, né? A gente observa que na região Sudeste, embora consuma menos produtos orgânicos, tem mais feiras, né? 307 feiras de produtos orgânicos. E aqui na região Centro-Oeste, 64 feiras então de produtos orgânicos. As araras aqui estão bravas. Esse gráfico aqui também é bem interessante, que ele mostra então as pétalas e os rótulos representam diferentes medidas de sustentabilidade quando a gente compara o orgânico com o sistema convencional. Então a gente observa que quanto maiores são as pétalas, mais sustentável é o sistema. Então se a gente observar aqui o orgânico, no sistema de produção orgânico, as pétalas são maiores, estão mais próximas aqui, né, das bordas. Isso mostra que o sistema orgânico ele é mais sustentável que o convencional, comparado com o convencional. Pessoal, em larga escala, é possível produzir sem veneno, sem agrotóxico? Digitem aí. Em larga escala, é possível produção sem agrotóxico? Digitem no chat. Sim ou não? Ninguém? Então vamos lá. Bom, é possível sim, né? A produção em grandes plantações sem utilizar agrotóxicos, com certeza. Para vocês terem uma ideia, olha só que interessante a produção de açúcar orgânico no Brasil. A gente tem aqui que 40% pertence a esse grupo, 32% a esse outro grupo, 19% a Goiás, isso, 9% outros. Então, a produção de açúcar orgânico no Brasil é bastante promissora. Em grande escala é produzida essa cana, então. Aqui o preço, com relação ao tipo convencional e orgânico, o preço, no caso do açúcar orgânico, é bem maior do que o convencional. Em São Paulo tem uma fazenda chamada Fazenda da Toca, que eu gosto sempre de dar exemplo, que é uma fazenda em Itirapina, do empresário e ex-piloto de Fórmula 1, Pedro Paulo Diniz. A fazenda tem mais de 2.000 hectares, emprega 110 funcionários e tem 100% da produção certificada orgânica. Então são 1.000 toneladas de frutas orgânicas por ano e são destinadas à fabricação de polpas para o mercado interno e até mesmo para o externo, e produzem ovos, né, que também é 20 milhões. Aqui uma imagem do sistema agroflorestal em larga escala, sem a utilização também de agrotóxicos. E aqui a fazenda Olhos d'Água do Ernest, né, que ele vive no Brasil, ele não é brasileiro, ele vive no Brasil desde 1984. Ele também tem uma fazenda orgânica e ele produz diferentes produtos aí em sistemas agroflorestais. O MST, ele é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Cerca de 312 mil sacas de arroz orgânico
em 3.215 hectares. Então também a gente vê que é possível produzir em larga escala o arroz. A soja orgânica também, alguns agricultores do Paraná, eles estão apostando no cultivo de soja orgânica. São 120 agricultores que cultivam uma área de 5.000 hectares de soja orgânica. Para quem planta orgânica é essencial ficar de olho na lavoura. E o Brasil deve produzir 15.000 toneladas de soja orgânica. Aliás, isso é um dado já de 2016. Então, pessoal, a gente vê que é possível produzir sim, não só em pequena escala, mas em larga escala. Basta incentivo, né, dos órgãos de pesquisa, dos órgãos governamentais, das universidades, que a gente pode sair de um país que é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo para um país que é que possa ser o maior produtor de produtos orgânicos do mundo. E é isso. Uma pergunta, contribuições? Pois não. Sim, professor. Já tem duas perguntas inscritas aqui. Uma do Valdeir e uma do Sociologando hoje. Se alguém mais quiser deixar a sua pergunta, pode ficar à vontade e a gente vai na sequência, né? Eu acho que a gente também pode abrir, não, Tiago? Pode abrir o áudio para quem quiser falar. Aqui a gente está com um eco. É interessante que a gente ligue o microfone quando for fazer as perguntas, né? Então, começar pelo Valdeir. Beleza, Thiago, valeu. Professor, eu há um tempo acompanho nas redes sociais um médico naturalista bastante conhecido, eu não me recordo dos agrotóxicos, né? Ele diz que se é de você de não consumir fruta ou hortaliças, é melhor você consumir com agrotóxico do que deixar de consumir. E também em relação à remoção, né, de resíduos de agrotóxicos nos alimentos. Ele diz que o iodo diluído, a proporção de iodo diluído em água, ele consegue de forma sistemática, né, através de forma sistemática, e realmente essa informação procede, se você sabe me informar isso. Eu penso que a gente precisa priorizar a produção de produtos sem agrotóxicos, né? Seja através da agricultura orgânica, da agroecologia, de sistemas agroflorestais, etc. E eu não acredito muito nessa questão de você fazer determinados procedimentos para diminuir o uso de agrotóxicos de determinados alimentos, não. Eu penso que eu sou um pouco radical, assim. Eu penso que a gente precisa realmente produzir e consumir produtos orgânicos. Embora muitos produtores de orgânicos são, na verdade, empresários que acabam, como alguém comentou no chat ali, visando apenas o lucro, né? Não quer um processo de mudança de paradigma, de mudança do sistema produtivo. Porque na agricultura orgânica acontece apenas a substituição convencional para uma agricultura orgânica. Então há apenas a substituição de insumos. Não há um processo de mudança que nós gostaríamos que acontecesse. Então, eu penso que o ideal é a gente consumir sim produtos orgânicos, né? Ao invés da gente consumir produtos convencionais e que a gente pensando que fazendo uma lavagem ou algum outro procedimento vai diminuir os resíduos de agrotóxico nesses produtos. Na dúvida, eu prefiro consumir produtos orgânicos mesmo. Quem mais? Nós temos aqui a pergunta do
sociologando hoje. A pergunta. Você quer perguntar diretamente? Ou eu faço a pergunta que você colocou aqui no chat? Porque ela colocou Pode perguntar. Sim, fica à vontade. Bom dia, doutor Devário. Bom dia, tudo bem? Liga a câmera aí. Bom dia, tudo bem? Eu queria saber se justifica mesmo essa diferença tão grande de preço em relação do produto convencional com o orgânico. Aqueles gráficos que eu mostrei para vocês, que 19% dos entrevistados, 19% dos entrevistados consomem produtos orgânicos, e aí fizeram uma pergunta também com relação aos que não consomem, o motivo, né? E aí eles colocaram a questão do preço. O preço, ele não justifica ser maior, só que é uma forma de incentivar também o produtor a ele produzir produtos orgânicos. Então é um incentivo ao produtor. É claro que no sistema orgânico, o custo de mão de obra ele é muito maior do que no sistema convencional. A mão de obra é muito maior, porque você vai ter muito mais trabalho no sistema orgânico. Então, de uma certa forma, se a gente for analisar só a questão da mão de obra, justifica sim ter um aumento desse valor dos produtos orgânicos. E também é uma forma de incentivar as pessoas a utilizarem, a migrarem para os produtos orgânicos. Obrigada. Quem mais, pessoal? Professor Flávio, que está representando aí o Necajuí, pode ficar à vontade. Bom dia. Bom dia. Parabéns, Wagner aí. Bacana a tua apresentação. E aqui as coisas por partes, né? Quando você falou que foi uma sacada, né, dos capitalistas, essa questão da Revolução Verde, né? Eu botei uma pergunta lá, foi sacada ou sacanagem? Que na verdade foi uma grande sacanagem com a população vender a mentira do que vamos alimentar o mundo não vai passar fome, e hoje a gente tem, né, 1 bilhão de pessoas passando fome e não resolveu nada. Outra coisa, uma grande falácia do pessoal que produz com veneno é essa de que lavou, tá novo. É mentira, porque a maioria dos produtos nós sabemos que são absorvidos pela planta, né, que são os sistêmicos, e esse iodo que o Valdeir falou aí, que pode lavar, não adianta de nada. E também a reação com o iodo, ele não vai reagir com tudo, não vai levar tudo, isso é uma grande mentira. Né? É uma coisa do coma, que você vai morrer de câncer, mas vai demorar mais um pouquinho, né? Então essa é uma conversa meio esquisita, né? Outra coisa, a pergunta da socióloga hoje, da questão do preço, o preço é a grande falácia do capitalista que está entrando no sistema de produção orgânica. O sistema de produção orgânica, por mais que seja mais oneroso em termos de mão de obra, em termos de insumo, ele necessita de menor quantidade, porque você vai evoluindo com o seu solo vai ficando mais produtivo ao longo do tempo. Então essa história é a história de capitalista, lei da oferta e da procura. Tem muita gente procurando, pouca gente vendendo, o preço sobe, e é por isso que o Pedro Paulo Diniz entrou nessa, dizendo que é bonzinho, mas está vendendo os pacotes tecnológicos hoje para que se implante em determinadas fazendas isso, né? Então a questão do orgânico que você começou a falar, Wagner, é bastante interessante a gente ressaltar, né? Nós temos a mudança, né, a transição agroecológica se dá em alguns passos, né? O primeiro dele é a redução do uso de insumos externos, depois a substituição de insumos, né? E a agricultura orgânica ficou nessa, né? Tanto que agora, com essa nova lei do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através das CPORGs, né?
a liberação desses insumos on-farm, produzido on-farm, né, que são os insumos orgânicos produzidos, ou seja, os venenos produzidos dentro da própria fazenda. E isso, Bayer verde, Baum verde, Merck verde, né? E isso aí para avisar que o capitalista continue tendo lucro, escravizando o agricultor que pode produzir sem utilizar nada disso, né? Então, assim, muito legal a sua fala, parabéns, pô, legal o lugar que você mora, deu vontade de ir te visitar, vendo essas araras aí, sabe, nos nossos ouvidos. E aí eu pedi essa participação rápida, porque eu tenho uma reunião agora, 10 horas com a Emater, e aí eu estou para parabenizar os meninos da equipe, Tiago, Catriane, né, Carol, muito legal essa iniciativa, e que nós, Otávio, que nós tenhamos aí mais encontros como esse, para poder a gente trazer jovens como Wagner, que tem essa visão, que é do campo, vive para o campo, trabalha para o campo, né, tem o campo na veia. Muito legal, parabéns, meu irmão. Obrigado aí pela força dos meninos. Muito bem. Legal. Muito boa a fala do professor, né? A gente observa que o próprio sistema que a gente vive, que é o sistema capitalista, né? Não tem como a gente falar de outro, porque a gente não vive em outro sistema, a gente tem que falar do sistema que a gente vive. Ele vai se cooptando, né, dessas ideias sustentáveis para a própria sobrevivência do sistema, né? Então, a ideia não é a mudança de paradigma, não é a mudança de cosmovisão. A ideia é cooptar para a própria sobrevivência do sistema. E, infelizmente, o sistema ele cooptou a agricultura orgânica, né? Como o professor disse, essa questão do preço também, né, está relacionada a essa questão da cooptação desse sistema de produção orgânico para simplesmente a comercialização. Porém, se a gente for analisar, se a gente for pensar nas fases, né, do processo de transição de uma sociedade convencional para uma sociedade ecológica ou agroecológica, a gente observa que é menos ruim a gente ter um sistema orgânico do que um sistema convencional. Mas se a gente for analisar de uma forma mais profunda, a gente vai ver que o sistema ele coopta e ele só muda, só faz a substituição, na verdade, né? Não transforma a sociedade. Bacana. Tatiane, agora é a sua pergunta. Você quer falar aqui? Tatiane? Sim, ela colocou aqui no chat, né? O que falta para o crescimento dessa produção? Então, falta incentivo, né? Em primeiro lugar, incentivo de quem está no poder, não só no poder federal, mas no poder dos estados, né? Dos estados, das unidades federativas e do município. De todos esses poderes, falta incentivo com relação a isso. E eu penso que a gente, depois dessa pandemia, eu sou um pouco otimista, eu acho que a gente vai começar a repensar a nossa alimentação e, consequentemente, a gente vai ter condições aí de avançar um pouco mais nessa produção sustentável, nessa produção orgânica, né? Como a gente viu, é possível produzir também em larga escala, não que eu esteja defendendo aqui a monocultura, defendendo, né, os latifundiários, etc., mas uma das desculpas, uma das respostas que eles dão quando a gente pergunta se é possível produzir em larga escala, eles dizem que não, mas a gente viu que é possível sim. Então o que falta será para essas pessoas terem a consciência de começarem a ter uma produção, né, orgânica, sustentável, para que possa alimentar a população, para quem alimenta realmente, que é a agricultura familiar, possa crescer, né? Como o professor disse também, do núcleo de estudos, foi realmente não foi uma sacada, né? Foi uma sacanagem que fizeram com a gente com relação a adaptar todos aqueles equipamentos, aqueles produtos para a agricultura.
Infelizmente isso aconteceu, infelizmente muitos continuam vendendo esse pacote tecnológico, até mesmo tem muitas pessoas que trabalham com a agricultura orgânica, com a agroecologia, enfim, acabam vendendo esse pacote tecnológico, né, mesmo que de forma sustentável, mas essa não é a ideia, né? A ideia é partir de baixo para cima, ou seja, o diálogo com as comunidades, com os produtores e quem realmente produz comida. O discurso na época da Revolução Verde é que deveria ter uma revolução para acabar com a fome no mundo, mas a gente vê que a questão da fome não é uma questão de produção, pelo menos eu penso que não, é uma questão de má distribuição de renda, má distribuição de terra, né? Com certeza não é por aí. E não acabaram com a fome no mundo e nem vão acabar, porque as grandes propriedades produzem para exportação, produzem soja, por exemplo, para exportação, e essa soja ela é utilizada para alimentação, principalmente de bovinos e animais em geral, não é para alimentar ninguém, não. Então esse discurso é uma falácia, né? Uma mentira. Mas é uma excelente pergunta, né? O que fazer? O que falta para essa produção aumentar, né? Eu penso que é um incentivo, né? Não só por parte do poder público, mas também por parte das universidades que trabalham aí com agronomia, com agroecologia, enfim. Falta também essa parte. Por exemplo, eu sou professor da universidade, do curso de agronomia aqui da minha cidade. Estamos parados devido à pandemia. Mas, no curso, geralmente, o carro-chefe é o agronegócio, né? Então não se preocupa em construir uma sociedade mais sustentável, né? Então é complicado. É uma excelente pergunta, Tatiane. É verdade, professor. Tecnologia a gente já tem para isso, né? Realmente falta de incentivo. Agora é a vez do Nonato Souza. Nonato, pode ficar à vontade. Então, inicialmente, bom dia a todos e todas. Bom dia, Nonato. Eu sou Nonato. Iniciar e parabenizando o Dr. Wagner pela excelente explanação. E assim, a minha colocação, ela pegar o gancho aí da última pergunta da colega Tatiane, e eu diria, estou um pouco ousado, eu diria que talvez esse crescimento da produção ele se daria um processo de elevação de consciência humana, onde, não querendo ser pessimista, mas sendo que a sociedade hoje ela bem regida pelo sistema capitalista, infelizmente, os paradigmas desafiadores que devem romper com esse processo de produção capitalista, ele vai no momento que a gente faz com que a sociedade ela possa levar a sua consciência para essa questão, sendo uma delas essa questão da produção de modo agroecológico. E aí já vai minha pergunta, a minha colocação e também pergunta é que a gente vê bastante discussões, bastante trabalhos, bastante tecnologias já disseminadas no processo da agroecologia. No entanto, essa disseminação nas escolas, eu gostou de comunidade rural, essa disseminação nos espaços escolares, ela é muito ainda defasada, ainda não existe, praticamente não existe. E a minha pergunta ao Dr. Wagner e aos demais colegas que se dá vontade para se colocar também, será que a gente não está, será que vários ramos que estuda a agroecologia, os vários setores, várias instâncias, vários movimentos, será que a gente não está deixando de lado esse espaço da escola? E aí, sendo que isso eu entendo que é onde a gente vai chegar esse processo de elevação de consciência das pessoas e, portanto, deixar as pessoas mais emancipadas do que é agroecologia e, de fato, sair
esse estado de uma produção em baixa escala e, claro, disseminar isso em uma proporção muito maior. Então, seria isso a minha colocação. Muito bem, Renato. Tem muito trabalho bem feito, né? Ia falar história. No sentido de que até hoje a gente tem respaldo, né, dessa época com relação aos agricultores, né? Eu moro numa comunidade rural e eu vivo isso, porque meu pai mesmo. É como se você mudasse, né, para essas pessoas, como se você o veneno seria a única solução, a única forma de produção, né? E se você não utilizar, você não é moderno, você, sei lá, você é uma pessoa antiga, então foi feito um trabalho tão bem feito na época da Revolução Verde, em termos ideológicos, que isso ficou na mente dos produtores até hoje. Nós não conseguimos ver outra possibilidade. E aí eu trabalhei com agroecologia numa escola do campo, aqui onde eu moro, e aí os alunos falavam isso, né, os filhos. Com licença, professor, desculpa eu lhe interromper aqui, porque tem alguns microfones que estão ligados e está interrompendo um pouco a sua fala. Por gentileza, quem tiver com o microfone ligado, desligue. Obrigado. Pode continuar, professor, desculpa. Mas é isso, né? Aí os alunos reclamavam dessa questão, né, de que, eu falo isso, mas eu vou lá em casa, meu pai fala o contrário, não quer me ouvir, enfim, não tem espaço, né? Mas eu penso que a educação ela é fundamental, né, nesse processo de conscientização, de sensibilização, né, dos povos, das populações, para que a gente possa então ter uma nova cosmovisão, um novo paradigma aí de sustentabilidade, né? Que a gente possa ter uma sociedade mais sustentável. Com certeza a educação é fundamental. E fazer esse debate como vocês estão fazendo hoje, né? Parabéns aí pelo debate, por vocês estarem participando, é essencial para que a gente possa ir construindo, né, um mundo melhor. Com certeza. Bacana. Agora é o Cardoso José. É sua vez, pode ficar à vontade. Bom dia, professor. Bom dia, Cardoso. Dizer do prazer de estar assistindo o curso, a aula, ou conforme queiram falar melhor. E o meu prazer, a nossa conversa, isso. E meu prazer é maior ainda pela origem do professor. Porque uma coisa é você falar com o professor, com o doutor, que ele, não vamos dizer que nasceu num berço de ouro, mas não veio daquela origem que ele está falando. E a outra coisa é você falar com o instrutor, com o professor, que ele fala com um saber acadêmico e ele fala com um saber de vivência. E aí me perdoe minha fala franca, que eu sou sindicalista e não tenho doutorado em quase nada, e tenho no meu modo de ver, há uma diferença enorme do saber acadêmico e da prática. E quando você pega um professor que tem as duas coisas, nossa, para mim que nasci e me criei na roça e até hoje já vivo um pouco da roça, é uma satisfação enorme. Mas a minha pergunta é o seguinte: eu sou do estado aqui do Piauí, vivo numa região sem água, é uma dificuldade maior de trabalhar agroecologia, nem tanto pela região, é pela dificuldade mesmo. E teve um professor aí que fez um comentário, que eu vou tecer outro. As grandes empresas, o agronegócio, pregam tanta mentira, dizendo que só produz com agrotóxico, com veneno, e a própria natureza, o próprio meio ambiente nem nos ensina, nos mostra o contrário. Por exemplo, a floresta atlântica, a floresta amazônica, nunca levou uma gota de fertilizante, nunca levou uma gota de veneno, e até hoje ela é explorada, ela é tirada de tudo quanto é jeito, e está aí, frondosa, bonita, mostrando para nós que a produção pode sim ser feita sem veneno.
eu vou me ater agora à pergunta. O senhor, na sua palestra, mostrou aí várias publicações. Para nós aqui do estado do Piauí e do Nordeste, é uma dificuldade que nós temos, pelo menos na minha cidade de Itaueira, é a informação, é conteúdo, que ainda é pouco da agroecologia. A gente não tem a universidade do nosso lado, a gente tem alguns professores, uns bons professores, que tem você e muitos mais. Mas a universidade em si, a gente não tem a favor nosso, porque a universidade em si parece que é mantida pelo agronegócio. Os governos parecem que são mantidas as campanhas pelo agronegócio. Então, e sim, alguns professores bons com você, alguns alunos bons como esse menino que estão organizando. Resumindo, como é que eu faço para me ter acesso a algumas publicações que você botou aí e como é que eu faço para me ter sucesso em agroecologia na região semiárida que chove pouco e o sol é mais quente do que na região que você está? Muito obrigado, Cardoso. Bom te ouvir. Um abraço aí para vocês do Nordeste. Então, existe muita coisa produzida com relação à agroecologia, principalmente no Brasil e na América Latina, né? Então, nós, da América Latina, nós somos referência no mundo com relação à produção de trabalhos científicos, cartilhas, enfim, todo tipo de material que você imagina com relação à agroecologia. Então, se você tiver acesso à internet, fica fácil você ter acesso a esses materiais, né? Tem muita coisa. Eu posso passar para vocês um link de uma biblioteca online que disponibiliza diferentes materiais, diferentes artigos, livros, cartilhas, material assim, bem básico mesmo, e até mesmo um pouco mais aprofundado com relação à temática. Então, a gente tem muito material mesmo, e material bom, material técnico, passo a passo, assim, sabe? Que a gente consegue desenvolver em qualquer região do Brasil. Então, acho que para a gente ter sucesso com relação a isso, a gente precisa estudar, porque a agroecologia não é fácil. A gente produzir de forma agroecológica não é fácil. A agroecologia, ela é uma disciplina bastante complexa. A gente precisa ter conhecimento de várias questões. A gente precisa ter conhecimento de muitas questões. Então é necessário que a gente estude para a gente ter sucesso. Quando eu falo estudo, não estou falando em ir para uma faculdade, fazer um mestrado, fazer um doutorado, né? Quando eu falo em estudar, estou falando em pegar o material e ler, estudar e correr atrás. É essa mesma biblioteca, ó. Essa biblioteca é ecoagro.com.br. Muito obrigado, viu? Então essa biblioteca ainda tem uma infinidade de trabalhos excelentes, né? Então, é possível a gente trabalhar com sistemas agroflorestais, por exemplo, em qualquer bioma, em qualquer área do país, não só do país, mas do mundo, né? Existe até um pessoal que fala que ao invés de plantar árvore, fala que vai plantar água, né? Então também existe no semiárido nordestino. Então, meu caro, é estudar, é correr atrás, é ter acesso a essas informações. Se você tiver acesso à internet, correr atrás e estudar, que com certeza você vai ter sucesso. Professor Flávio, você queria complementar a resposta? Liga a câmera, Thiago. Sim, então. Ok. Sim, não, porque eu estou no celular e estou na outra reunião aqui, mas essa reunião está demorando. E aí, só para complementar aí, se o Wagner me permite, a agroecologia não é uma ciência de receitas, mas uma ciência de experiências inspiradoras. Cardoso, perto de você aí tem um monte de experiências. Aqui na Serra da Ibiapaba tem centenas de experiências. Para perto de você tem outras centenas de você aí para baixo. Do sertão dos Inhamuns aí tem diversas
observar, 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 pensar, 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 estudar, estudar, depois observar de novo, observar, pensar e depois praticar. É bastante interessante que a gente tenha isso em mente, né? Não é só questão acadêmica, né? O conhecimento dito empírico, né? Que não tem comprovação científica, mas que nem precisa, porque conhecimento centenário de trabalhos, né? Dos povos tradicionais na agricultura e que foram por sacanagem, como eu coloquei mais cedo, né? Sobrepostos, né? Pela agricultura da Revolução Verde. Então, Cardoso, tem muitas experiências aí. Por exemplo, em Cuba, eles têm uma forma de levar o conhecimento agroecológico, de dialogar, de fazer, de promover esse diálogo de saberes, que é o campesino a campesino, ou seja, agricultor e agricultora ensinando para agricultor e agricultora e assim sendo passado para frente. Nós, da academia, temos a mera obrigação de transformar isso em um papel, né? Ou seja, cientificamente tentar explicar, não que haja a necessidade para o agricultor, mas é legal que ele saiba das interações entre as espécies, que ele saiba que, por exemplo, o semiárido é um local muito mais interessante até de se fazer, por exemplo, um sistema agroflorestal, porque demora mais tempo as plantas para crescerem, então você vai poder utilizar espécies agrícolas por mais tempo. Você tem espécies na sua região que são bastante importantes e interessantes, que vão trazer. Acho que eu vi o Toninho por aí, o Antônio Rodrigues. O Toninho, ele faz agricultura natural, então é um cara sertão. Depois você pega contato com os meninos aí, que é uma experiência bem legal de se fazer aí em Poeiras, tá bom? Um abraço, a gente começou a reunião aqui, eu preciso sair. Valeu. Obrigado, Flávio. Valeu, Wagner. Obrigado a você aí. Valeu, um abraço. De bom. Outro, fica com Deus. Valeu. Sociologando está perguntando se há contaminação cruzada também no consumo de carne, né? A gente sabe que as hortaliças e as frutas, né, também a nossa água está contaminada, mas de quanto a carne? Provavelmente tem esse problema também. Quando a gente consome uma carne que é produzida de forma convencional. Possivelmente sim, tem esse problema, viu? Por isso que a gente está vivendo tantos problemas hoje em dia, né? De saúde, enfim. Então não é só o alimento vegetal, né? Mas o alimento animal também pode estar contaminado sim, com certeza. Alguém mais? Tem mais alguma pergunta, pessoal? Pessoal tímido? Você está sem água, Tiago. Seu água não está saindo, não. Sem áudio, Thiago, sem áudio. Bom, pessoal, eu gostaria de dizer que eu estou à disposição para
se vocês quiserem trocar ideias, trocar material, trocar conhecimento, estou à disposição. Se quiserem pegar meu contato depois com o professor Tiago, podem ficar à vontade aí, viu? Se alguém quiser vir conhecer a nossa região aqui também, fiquem à vontade. Será um prazer receber. Vocês estão ouvindo agora? Sim, Thiago, agora sim. Agora sim, né? Pois bem, a gente agradece, né, a participação de todos. O Otávio havia falado que ia dar um espaçozinho de tempo para a próxima palestrante, nosso próximo encontro, dar aí uma palhinha do que vai acontecer, qual que é o tema. Ela pode ficar à vontade para falar agora. Você está aí? É a TEF. Vocês estão me ouvindo? Sim, Thiago, aqui eu estou ouvindo, direitinho. Otávio? Sim, pessoal. Alguém mais quer falar, quer contribuir? Porque Bom dia, pessoal. Bom dia. Tá ouvindo aí, não? Sim, estamos ouvindo. Então, bom dia. Eu sou Gustavo Geratano, sou aqui do estado do Mato Grosso e trabalho numa escola técnica para formar técnicos em agroecologia. Trabalho inclusive sou professor de agroecologia mesmo. Já está com 8 anos agora que eu estou nessa escola. E assim, a dificuldade nossa é muito, né? Eu peço perdão para o professor do Mato Grosso, eu entrei 9 horas e o curso começou 8 horas, né? Apesar de nós não estar tendo aula aqui, tá? Dessa doença que está tendo por aí, mas nós temos uma escola técnica e tem animais, tem horta, né? Então os professores fizemos uma escala de serviço, nós estamos aí cuidando dos animais, do porco, das plantações, né? Aí por isso não podia aí agora estar participando com vocês 8 horas. Peço perdão. Aí a questão, eu não sei qual que se trata o assunto, que perdi, mas pelas falas que eu peguei dos companheiros aí, assim, a nossa grande dificuldade, a gente percebe na escola, a questão mais que tudo hoje que se produz no mercado, voltado para o agronegócio. Eu vejo com uma horta aqui, e a gente produz realmente, mas assim, a gente no começo foi muito difícil, porque a própria semente que a gente consegue comprar hoje, ela foi feita para ser dependente de inseticida, de adubo, né? Aí com o tempo nós fomos tendo contato com os parceiros da escola e nós conseguimos algumas sementes, né? Sementes que, com pouca modificação nela, não tem tanta produtividade. Mas em questão de controle de praga, de doença, ela é bem mais resistente, né? A partir disso começamos a mexer. Nós estamos aqui mexendo com caldas também, calda de pimenta, fumo, citronela, uma infinidade, né? E assim a gente sempre aplica essas caldas, independente se tem a praga ou não, forma de prevenção. Cada bordaleira, local também, nós aplicamos aqui na escola. Tanto os animais nossos, o bovino nosso, aplicamos calda de citronela, de fumo, de alho, para fazer controle de parasitas. Então é assim, eu peço aos companheiros que tiver alguma coisa, algum estudo, material, que poder estar passando aqui para a gente da escola, né? É difícil. A gente está num mundo aí que o grande está querendo engolir a gente, né? Nossa escola atende cerca de 17 municípios aqui do estado, né? Trabalha por alternância. Em uma alternância vem 6 municípios, 7, na outra alternância vem outros municípios, né? Então a gente atende grande parte, assim, grandes municípios,
pequeno, voltado desde o pequeno ao grande, né? E aí eu peço para o companheiro se tiver alguma dica, quanto a horta, quanto a animal, nós temos suíno, nós temos ave, nós temos ave de costura, temos ave de frango para abate também. Questão de alimentação, suplementação, a gente produz a nossa própria ração, né? E se alguém tiver alguma formulação de ração, né, mais em conta, que precisa menos desse produto, né, fora engloba a ecologia, né, produtos alternativos que pode controlar alguma coisa, eu peço para que ajuda a gente aí, eu faço o contato de vocês aí, para fazer troca de tem que esquecer a história que eu estava no curso hoje, porque atrasado, porque o nosso horário não bateu. E peço perdão se eu falei alguma coisa que estava fora da aula de hoje, tá bom? Muito obrigado. Bom, pessoal, retornei, vocês estão me ouvindo agora? Sim. Bom, se alguém quiser falar alguma coisa, quiser complementar, vocês têm alguns minutinhos, porque a gente vai encerrar. E eu também vou falar sobre o nosso próximo encontro que vai acontecer no sábado, no mesmo horário, 9 horas da manhã, né? Horário de Brasília. Pode encerrar, Otávio. Fala do nosso grupo no WhatsApp também, viu? Porque a gente pode estar disponibilizando os materiais lá, né? O material que o pessoal está demandando aí. Ô Tiago, na fala do companheiro de Mato Grosso, aqui que está falando é Cardoso Italeira, ele colocou uma coisa interessante. Se vocês tiverem também alguma associação, algum grupo de produtores que vende semente livre de transgenia, de modificações, por exemplo, soja, principalmente semente de ração, era interessante a gente começar a troca de experiência, porque uma das dificuldades nossas realmente é essa mesmo, é comprar semente livre de transgenia, livre de modificações, porque não adianta a gente começar a agroecologia com sementes duvidosas, e essa é uma dificuldade que eu acho que de modo geral, viu? Até sendo um grupo de WhatsApp, quem tiver já semente, já crioula, para a gente ir trocando e buscando, é legal, porque essa questão de fazer a própria ração com semente duvidosa, aqui pra gente é uma dificuldade, porque a gente compra semente, mas não tem certeza dela. Com certeza, Cardoso. Inclusive, está tendo aí um evento, né, através do YouTube, a TV aberta está transmitindo um evento sobre sementes crioulas, né? Eu vou estar disponibilizando lá no grupo do WhatsApp. É interessante, inclusive lá eles mostram como que a gente pode reproduzir a semente, como que a gente pode coletar e outras informações importantes, né? Eu vou deixar lá no grupo o link de acesso desse evento. Tá certo, Tiago. Na verdade, eu estou falando isso porque a gente é um grupo muito grande aqui. Aqui no Piauí tem um pessoal de Peito Segundo, os guardiões da semente, tem semente lá em Peito Segundo, eles têm os bancos de semente. A própria Federação, a FETAG, tem um banco de semente. Eu, na verdade, não tenho tanta dificuldade com semente. Eu fiz essa fala porque a gente está no grupo e é o grupo espalhado pelo Brasil inteiro e a área que nós pudermos. Porque através da escola ela está sendo muito lenta. Então a gente tem como acelerar entre os agricultores, entre os produtores. A gente vai pode no momento imediato para depois esperar o resultado da educação, que para mim está sendo um pouco mais lento, viu, Thiago? E aí, obrigado, perdão pela intervenção tão longa. E é isso, Carlos, a gente agradece pela contribuição. Deixa eu fazer uma pergunta, Tiago, do Cardoso. O Cardoso é de Ipueiras, é isso? Não, é Itaueira, uma cidadezinha próxima de Floriano. Itaueiras, tá, beleza. Ela
aqui no. Professor, ela fica aqui no estado do Piauí, mesmo na divisa, Da divisa que eu falo assim, já descampando para a região sul, é centro-sul. Sim, eu pensei que fosse Ipueiras é Ceará. Itaueiras, mas o pessoal de Itaueiras tem o Fórum Piauiense de Convivência com o Semiárido, que você conhece o Joãozinho da Cactas, conhece o Carlos. Pois é, eu acabei de falar aí com o Tiago, que eu fiz a fala, porque a gente está com gente do Mato Grosso, do Pará, de alguns lugares, mas eu aqui, na verdade, não tenho toda dificuldade com o cimento, porque eu conheço o Carlos, conheço o Joãozinho, conheço o Zé Maria, conheço o Raimundo João, eu conheço uma legado de gente, mas aí eu fiz a fala porque eu fiz a fala geral, certo? Sim, para alertar para todo mundo. Bacana, Cardoso. Eu tô triste pelas pessoas. Não é? Fico doido. Não é fácil. Eu também estou aqui no sindicato atendendo o pessoal e no curso. Bacana, beleza. Valeu. Tranquilo. Tá certo, professor, tá certo. Valeu. Professor Wagner, você pode estar encerrando, né? A gente agradece a sua participação. E Otávio também, se quiser encerrar, pode ficar à vontade. Eu termino minha fala aqui agradecendo a todos, viu, pela participação. O pessoal lá do ISP e todos de outros estados aí, o professor Flávio, né, a Cajuí. Obrigado a todos. Bom, pessoal, então só para encerrar, no próximo sábado, né, a gente tem o nosso segundo encontro virtual. E aí a temática do sábado será a importância das mulheres nos processos produtivos do sistema da agroflorestagem. E aí o grupo ele vai permanecer durante os 8 encontros, vocês não precisam sair, mas isso não significa que vocês precisam participar de todos os encontros. Só permaneçam no grupo para vocês ficarem atentos. É bom participar, mas aí acontece, né, devido à rotina, vocês não poderem participar de todos. Fiquem à vontade, né, a gente vai colocar lá os contatos dos convidados, né, que vão estar falando sobre os encontros. E aí a gente está à disposição de todo mundo. Mais uma vez, obrigado a todos, tenham um bom dia e fiquem com Deus.